Boa, Diego. Para a gente fechar nossa entrevista aqui, então, eu queria te fazer duas em uma em relação a essa questão da SAF. Queria te perguntar como é que foi esse papo com o atual grupo do Maciz, né, que é o atual presidente. Você teve uma reunião com ele, que você levou 4 componentes, né? Queria que você falasse um pouco em relação a esse papo e em cima do seu post de ontem também. Você acha que essa votação de ontem deixou você desesperançoso em relação à possibilidade de SAF ou segue de pé a sua ideia, vai continuar tentando implementar o seu projeto dentro do clube, apesar do que aconteceu ontem? Vamos dividir essa pergunta. Então, assim, primeiro em relação à reunião que eu tive com o presidente Macis, que participou também algumas pessoas do grupo político dele, pessoas do jurídico de São Paulo, e as pessoas que eu acabei constituindo como um grupo para a gente começar a trabalhar sobre isso. No primeiro momento, eu tinha pedido ao Macis para que fosse feito um documento onde ele mandatasse eu para poder falar em nome do São Paulo Futebol Clube para procurar investidores. Além de procurar investidores, eu me coloquei à disposição para eu também ser um dos investidores, ok? Para investir no São Paulo. Desde que, paralelo a isso, a gente estivesse seguindo com um mandato para eu colocar uma instituição financeira de confiança minha para que ela pudesse fazer o trabalho de profissionalização do clube. E a gente constituiu um boarding à parte, um boarding, um grupo de pessoas onde com experiência, onde eu trouxe 2 possíveis investidores que já ajudaram o São Paulo, que já foram patrocinadores, que são são paulinos. A nossa ideia é ter outras pessoas, assim como eles, experientes, que tocam grandes negócios, que já ajudaram, que são são paulinos, para a gente junto encontrar a melhor solução da profissionalização do São Paulo. Mas o que o presidente me disse é que naquele momento não era possível mandatar para isso, porque realmente o problema político no São Paulo ele é muito complicado e acho que ontem ficou claro essa situação. E ele também tem uma preocupação muito grande em relação a esse movimento do ontem de mudar o estatuto para permitir a questão de uma SAF, que é o mesmo grupo que estava lá atrás, que falava, que fez fundo, enfim. Essa foi o que o presidente me passou. Eu entendi a situação política do São Paulo naquele momento e me coloquei à disposição de fazer o caminho inverso, mais demorado. Eu disse: então vamos fazer o seguinte: eu dou de presente para o São Paulo um estudo profissional de SAF, contrato uma auditoria, eu dou de presente, pago do meu bolso isso, como São Paulino, enquanto essa questão política ela vai se desenvolvendo. A partir do momento que finalizar o estudo com uma grande empresa privada para fazer uma auditoria, a gente estruturar com um advogado sério, todo o estudo para profissionalizar o clube, a gente volta para a mesa, aí sim a gente toma uma decisão de eu ser mandatado para trazer os investidores e a gente colocar uma instituição financeira para fazer toda a estruturação disso, uma instituição com experiência para fazer toda a estruturação. E a gente ficou combinado da gente avançar com essa questão. Então, essa foi a reunião. Eu achei positivo, porque eu achei o que eu percebi dele foi que ele estava querendo construir realmente pontes, está disposto a ouvir, não só o Diego, mas outros grupos que têm o interesse de fazer algo pela profissionalização do São Paulo. Realmente teve, inclusive, um vazamento de que ligou um dos membros da família herdeiros da Ferrari. Isso é verdade, eu tenho uma relação muito próxima. Ele realmente falou que se ficasse de pé a profissionalização do clube, ele se tornaria São Paulino e que ele teria interesse em ajudar com investidores e também poderia ser um potencial investidor do São Paulo. Isso de fato realmente aconteceu, isso que acabou Esse o vazando. Lapo, né? O Lapo Anelli, que é neto do Anelli, que foi quem fundou a Fiat, comprou a Ferrari, são donos da Juventus, enfim. Mas não é só ele. Eu tenho 4 grandes grupos internacionais querendo investir no São Paulo. Foi o que eu falei. O São Paulo é um excelente ativo. O São Paulo tem torcida, o São Paulo é grande, o São Paulo tem história, o São Paulo está na maior capital, na maior cidade da América Latina. A gente é uma potência. Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho uma relação de amizade com ele, eu tenho relação de amizade com grupos americanos, com
um dono de um clube em inglês, que a gente passou no novo junto, que também se demonstrou interessado, 2 sócios de clubes ingleses a querer investir no São Paulo, fundo soberano. Então, isso faz parte da minha vida. Eu frequento essas pessoas, a gente fala de negócio, isso é normal para mim. Então, e essas pessoas, quando me procuraram para investir no Brasil, em cultura, em entretenimento, em esportes, eu achei que era uma grande oportunidade. O meu time de coração seria, até brinco, eu ajudei a seleção brasileira porque o meu avô é italiano, parte de mãe, ele tá feliz. Eu falei, bom, agora eu quero ajudar o meu avô por parte de pai, que era São Paulino fanático e que foi quem responsável por eu ser São Paulino. Então, eu ficaria muito bem com os dois. Em relação a eu desistir do projeto, eu sou São Paulino, cara, se o São Paulo for para a 4ª divisão, eu vou continuar São Paulino, eu não vou mudar. Isso, São Paulo, até vou pegar essa frase com a permissão do Pedro, ele fala, São Paulo tem... ele tem o poder de mudar o meu humor no dia. O São Paulo realmente tem esse poder, eu estou bem chateado com o que aconteceu, eu vou continuar tentando. Agora, deixar uma coisa bem clara, com esse grupo não tem a menor possibilidade de fazer alguma coisa séria. Eu jamais colocaria o meu dinheiro ou o relacionamento que eu tenho, a confiança e a responsabilidade profissional que eu tenho com essas pessoas que se demonstraram aí nessa votação. Isso está completamente fora de cogitação. Se eles estão de um lado, eu estou quilômetros de distância do outro lado. Não tem menor condição de fazer nada com eles. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Notícia. Rapaziada, agora vamos dar uma refrescada na mente aí, vamos falar de mercado da bola, tentar, né, esquecer um pouquinho esse lado político, mesmo que seja muito difícil. Vamos falar de mercado da bola porque o São Paulo tá no mercado ainda tentando a contratação de um zagueiro. O São Paulo chegou ali num acordo ali entre 700 e 800 mil reais por mês pelo Domingos Duarte. Mas o São Paulo ainda quer outro zagueiro, porque zagueiro o São Paulo tá difícil. Saiu o Dória, Arboleda tá indo embora, Sabino tá machucado, né? O Osório recebeu proposta do Real Betis, o negócio tá feio. Então o São Paulo quer mais de um zagueiro, um deve ser o Domingos Duarte e outro nome que está circulando é do Igor Júlio, galera. Igor Júlio é um zagueiro do Brighton, que está no West Ham, emprestado ao West Ham atualmente. O Igor Júlio é um baita zagueiro, ele é mineiro, né? Esses tempos atrás, eu acho que 1 ou 2 anos atrás, ele passou aqui no São Paulo para se recuperar de lesão. Você tá vendo aí a foto dele com a camisa do São Paulo se recuperando de lesão aqui no CT da Barra Funda, né, galera? O Igor Júlio gostou ali das instalações de São Paulo. São Paulo tem interesse na contratação dele, mas não dá pra sonhar, na minha opinião. Eu nem sonharia com a contratação dele, porque é o seguinte, tem outros clubes interessados. Inclusive, ele recusou proposta do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que fechou com o Léo Duarte, que o São Paulo também tinha interesse. O Atlético Mineiro foi lá e fechou, e agora estão querendo a contratação do Igor Júlio. O Igor Júlio recusou o Atlético Mineiro e o Cruzeiro quer a contratação do Igor Júlio. Segundo informações, ele é lá de Bom Sucesso de Minas Gerais. Segundo informações, ele quando era criança, ele era cruzeirense, deve ser até hoje, né? Inclusive tem uma publicação lá falando que ele ia para o Atlético Mineiro. Aí ele foi embaixo e comentou: deixa de onda, todo mundo sabe onde eu quero jogar, e 3 pontinhos, então todo mundo já tá sabendo que é no Cruzeiro. Mas São Paulo do mesmo jeito faz uma sondagem ali, é um baita zagueiro. Se chegasse no São Paulo, ele e o Domingos Duarte resolveria o problema do São Paulo, de verdade, resolveria mesmo o problema do São Paulo, porém, muito difícil a contratação dele. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre Igor Júlio e vamos para a próxima notícia. E pra encerrar, rapaziada, já peço novamente que deixe o like, meta 750 likes, eu confio em vocês, vamos bater essa meta. Quero trazer novidades a respeito de Nico de la Cruz. Já falei pra vocês que o De La Cruz é alvo do São Paulo. O Dorival Júnior gostaria de ter o De La Cruz no tricolor paulista. Falei aí que o Dorival tá procurando um camisa 10 para fazer o time girar em torno desse camisa 10, como o Flamengo gira em torno do Arrascaeta, o Corinthians do Rodrigo Garro, o Cruzeiro do Matheus Pereira, desse jeito, sabe? Então precisamos de um camisa 10 e estamos no mercado atrás de um. E o De La Cruz é alvo do São Paulo, rapaziada. Só que é o seguinte, o Flamengo aceita liberar o De La Cruz, vai dar um dinheiro para o São Paulo pelo Marcos Antônio e aceitaria liberar o De La... Mano, o Flamengo tá louco pelo Marcos Antônio, eu nunca vi isso.
Só que o São Paulo não quer liberar o Marcos Antônio de jeito nenhum. E eu também concordo, não tem que liberar o Marcos Antônio. E outra coisa que dificulta nessa situação também, o salário do De La Cruz é alto. E outra coisa, o River Plate quer a volta dele pra lá. Ele tá querendo sair do Flamengo, mas tem o River Plate aí na jogada. Então acredito que a prioridade dele é voltar para o River Plate, onde não teria que diminuir muito o salário. Mas é um jogador que o Flamengo aceita liberar para o São Paulo. E aí, rapaziada, com o dinheiro e o De La Cruz, você liberaria o Marcos Antônio para o Flamengo? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Desculpa aí o desabafo. Vem o espaço e se prepara nas férias. A gente já contou que o Dorival, ele entende hoje que o Moreira é o seu lateral reserva. O Cedric perdeu espaço com o Dorival, o Lucas Ramon é o titular, o Moreira será o reserva. O Moreira tem treinado com o Dorival apenas como lateral. Ele vinha treinando antes com o Roger também numa função de meio campo. É óbvio que ele pode acabar fazendo a função, porque ele, né, sabe fazer isso, só que o Dorival quer trabalhar com o Moreira cada vez mais como lateral. Ele gosta, ele entende que o Moreira tem boas qualidades para ser um lateral, e aí o Hugo Felisberto seria uma terceira opção. E aí o próprio Moreira vai se preparar nas férias, tá? Obviamente que ele vai tirar ali seus diazinhos de férias também, mas ele vai se preparar para continuar bem fisicamente. Ele tem sido elogiado, inclusive internamente, porque o Moreira era um jogador que ele era tão frágil fisicamente que ele acabava se lesionando também em treinos. Só que dessa vez não. Ele conseguiu pelo menos estar disponível durante todo esse período desde que ele se recuperou de lesão. E isso tem sido comemorado pelo seu staff. O Moreira é alguém que... vamos trazer o popular, vamos trazer a mais simplificado. É óbvio que não é isso, tem ciência por trás e tudo. Mas ele era um azarado porque ele estava sempre se machucando e lesões musculares diferentes. E aí, desde a última lesão, ele já vem fazendo um trabalho de recondicionamento muscular, de realmente estar se preparando de uma maneira melhor fisicamente para diminuir essas lesões. O Moreira ainda é muito novo, ele é muito preocupado e focado com a sua carreira, e ele entende sim que ele ainda talvez não tenha deslanchado na carreira muito por conta das lesões, que isso atrapalhou o seu andamento dentro do São Paulo. Ele teve um bom momento com o Carpini e sai do time quando ele se machuca. Ele foi para o Porto, teve oportunidades de iniciando, né, no Porto B. O planejamento do Porto era justamente que ele fosse para o Porto A, só que por conta das lesões ele não foi. Então, em todo o período, a carreira do Moreira foi atrapalhada por conta dessas pequenas lesões. E lesões, a maioria musculares, né? Não eram lesões de torção, alguma coisa, né, de rompimento e tudo mais. Então ele fez esse trabalho, continua fazendo esse trabalho de preparação, ele não vai chutar o balde nessas férias, ele vai continuar treinando, vai continuar, ele tem um nutricionista, ele vai continuar trabalhando também a sua parte alimentar, vai continuar fazendo tudo bonitinho, só não vai realmente para o CT, mas ele vai continuar fazendo todos esses trabalhos, porque ele ganhou a confiança do Dorival, e ele entende agora que com o Dorival ele terá algumas oportunidades. Mesmo ainda numa condição de reserva, ele já tem mais espaço do que ele tinha antes, até com o Roger e com o próprio Crespo. Então o Moreira está feliz, está focado, acha que dessa vez as coisas vão acontecer para que ele tenha um ano sem lesões. Avançou? Bora explicar um pouquinho sobre o que seria esse avanço. O André Hernan trouxe nas suas redes sociais que estavam avançando as conversas e a gente vai entender o que seria esse avanço. Do que a gente pôde entender conversando com as partes. Primeiro, houve uma conversa do Dorival com o Vitor Sá. Uma conversa para explicar um pouquinho como é que estava a situação e tudo, para o próprio Vitor Sá até entender um pouquinho como é que ele poderia se encaixar. E aí essas conversas avançando seria do ponto de vista de que o Vitor Sá está se mostrando disposto a jogar no São Paulo, o São Paulo está disposto a ter o Vitor Sá, só que deixando claro a situação financeira. E aí o Vitor Sá, ele está numa situação onde ele pediu uma quantia considerável. Nem o São Paulo e nenhum outro clube do futebol brasileiro topou pagar. Então ele está entendendo, e as conversas estão avançando no seguinte sentido. Poxa, meu pai é São Paulino, acho que eu posso ter uma oportunidade pela primeira vez de realizar o sonho de vestir a camisa do São Paulo. Vou para um técnico que quer a minha contratação, tá tudo ornando, então faz sentido para mim um pouco eu diminuir a minha pedida, talvez não chegar no que o São Paulo quer, mas um pouquinho mais do que o São Paulo está querendo para a gente fechar negócio para eu poder jogar no São Paulo. Então esse avanço que o São Paulo acredita estar tendo é muito no sentido de que aos poucos está convencendo o Vitor Sá de ser reforço do São Paulo. Hoje o São Paulo não conversa com nenhum outro jogador na ponta, o Vitor Sá é o plano A, a expectativa do São Paulo é quem sabe fechar com o Vitor Sá. Conta com o apoio do Dorival entende que é um jogador forte, um jogador que ganha duelos, um jogador de velocidade, um jogador que pode chegar para ser titular da ponta esquerda. Então, esse avanço seria nesse sentido, de que
cara, o que era muito difícil, descartado pelos valores, ele está aceitando reduzir, ele está disposto a conversar, ele está começando a topar a ideia de vir para o São Paulo, ele está começando, entendeu? Então, seria mais ou menos nesse sentido, mas o avançando não é negócio avançado, é casinha por casinha, entendeu? São 10 passos, talvez o São Paulo tenha dado 2, 3 para a contratação, então ainda tem um caminho. Antes estava 1, agora está 3 passos, até chegar no 10, que é a contratação e o anúncio oficial, caso isso aconteça, tá? Então, avançado, não, mas tem dado alguns passos e avançando aos pouquinhos, pelo menos nesse quesito. Felipe, que estava no Raio Vallecano, é um zagueiro também analisado pelo São Paulo. É importante trazer que ainda o plano A é o Domingos Duarte. Só que o staff do Domingos Duarte pediu essa semana ainda para poder responder do que a gente tem, e foi o staff que alegou de que eles não vão tomar uma decisão até o fim dessa semana, que eles vão pegar todos os interessados, as propostas, avaliar, analisar, ter essa conversa com o jogador para que, sabe, na próxima semana já começar a responder os clubes que estão interessados. Então o São Paulo está numa situação de stand-by, não tem mais negociações com o Domingos Duarte porque deixou a proposta na mesa e está aguardando uma resposta. Enquanto isso, o São Paulo tem monitorado outras peças. Chegou a monitorar e a estudar a possibilidade do Léo Duarte, e aí agora, e outros nomes também no mercado, e o nome do Luiz Felipe é um nome que também é analisado e é um nome que agrada. Ele ficaria livre no mercado, porque ele é um zagueiro que tem passagem pela Lazio, passou ali por alguns clubes, passou no Fenerbahçe, passou em vários clubes, e ele está vendo a possibilidade de voltar para o Brasil. Tem algumas equipes ainda do futebol brasileiro que também estão de olho. Do que eu pude conversar com o staff do jogador, pelo menos 3 equipes do futebol brasileiro procuraram recentemente o staff do jogador para pegar mais informações, para entender mais cenários, só que ele também tem mercado lá fora. Então é uma situação ainda um pouco mais cautelosa nesse sentido. O que pega do que a gente pôde apurar do Luiz Felipe no São Paulo. Hoje, os vencimentos dele, por exemplo, são maiores do que a do Domingos Duarte. Hoje, o Luiz Felipe estaria pedindo para um novo clube algo em torno de 1,2 milhão de reais por mês. E o São Paulo, obviamente, não pagaria isso. O Domingos Duarte, por exemplo, custaria de 700 a 800 mil reais. Então, o São Paulo estaria vendo a possibilidade caso o Luiz Felipe topasse diminuir esses vencimentos. Então, o São Paulo só fez uma sondagem, está analisando a possibilidade, está vendo possibilidades no mercado, e esse zagueiro, o Luiz Felipe, seria um nome que o São Paulo estaria estudando neste momento para ver se vale a pena ou não. De acordo com esses valores, o São Paulo não fecharia negócio, porque o São Paulo não vai pagar essa bagatela. O Luiz Felipe, ele tem 29 anos, tá? Então é um zagueiro relativamente jovem ainda, né? Na última temporada jogou 17 jogos pelo Raio Vallecano, passou pelo Olympique de Marseille, o Al Ittihad, o Real Betis, passou muitos anos na Lazio e também na Salernitana. No futebol brasileiro ele foi revelado pelo Ituano. Tá? Então é um nome que está estudando, que o São Paulo está vendo possibilidades, e caso ele topasse diminuir os vencimentos e o Domingos Duarte não rolasse, poderia ser um jogador ali que o São Paulo fosse buscar alguma coisa mais forte. O Newton está tentando ainda destravar esse acordo com o São Paulo. A Talents Sport, que é do Paulo Pitombeira, vê como muito positiva essa ida ou vinda do Newton para o São Paulo, mas agora o São Paulo não está fazendo mais nada. O São Paulo deixou claro para o Paulo Pitombeira, eu não vou pagar nada por ele, o que eu consigo é um empréstimo com opção de compra, o que pode virar obrigação se for um número determinado de jogos. Aí o São Paulo deu algumas opções ali de minutagem e deu de percentual de jogos. E algo em torno de 3, até no máximo 4 milhões de euros. Fora isso, não vai ter negócio, não vai ter como fazer, não tem como. Só que o Paulo Pitombeira está vendo uma boa possibilidade do Newton. Por quê? É um nome que ele já tinha oferecido para o Dorival lá no Corinthians, o Dorival tinha aprovado, então o Dorival conhece, o Dorival vai dar oportunidades, ele está feliz com a situação do Arthur, o Arthur já valorizou, né? O Arthur estava lá escanteado, sendo o último reserva do Botafogo, e veio para o São Paulo e está valorizadíssimo. Então, obviamente, Paulo Pitombeira quer cada vez mais que os seus jogadores encostados venham para o São Paulo para eles poderem jogar. A vitrine do São Paulo é absurda. Só que o São Paulo ainda está nessa situação, eu cheguei no meu limite, é isso que eu consigo fazer. O que falta? Convencer o Botafogo. Só que não é mais o São Paulo que está falando com o Botafogo. É o Paulo Pitombeira está tentando fazer com que o Botafogo entenda que é o melhor negócio possível, que é o melhor negócio viável. Então, neste momento, é o staff que está tentando destravar o acordo. Se o staff está tentando destravar o acordo, corrobora com a informação que a gente teve, que com o staff já está tudo alinhado. Salário, se ele ficar e ser comprado depois, ao término do contrato, já tem ali um acerto ali por uma valorização salarial e por um contrato de 3 anos logo depois. Já tem tudo basicamente traçado com o Paulo Pitombeira. Falta
o Botafogo ceder e falar, eu empresto o cara. Então é isso que falta. Ou seja, falta tudo, mas é isso que falta. E continuando com as informações do São Paulo, vou listar para vocês jogadores do elenco atual do São Paulo que ainda não completaram 13 jogos durante o Campeonato Brasileiro. Sendo assim, eles podem sair do São Paulo e atuar em outro clube aqui do Brasil. São eles: goleiro Coronel e o Yang, zagueiros Arboleda e Tolói, laterais Lucas Ramon, Cedric, Wendel e também o Mike. Meio-campistas, Marcos Antônio, que tem aí um medo da torcida de perder ele para o Flamengo, Negruti, Luan, Pablo Maia. E os atacantes Tapia, André Silva e também o Luca. Todos esses podem negociar com times do Brasil e atuar no Campeonato Brasileiro. E aí, qual desses você liberaria para negociar com outros times aqui do Brasil? Comenta aqui. E no momento da gravação do vídeo surgiu uma atualização onde o São Paulo enviou nas últimas horas uma proposta oficial, formalizou uma proposta para o Vitor Sá. Cabe agora o jogador aceitar ou não. Para ele fechar com o São Paulo, ele vai precisar reduzir a questão salarial. Veremos aí se o jogador vai aceitar essa proposta do São Paulo, uma informação que foi confirmada pelo Gabriel Sá. E aí, empolga a contratação de Vitor Sá? Você ficaria feliz com a vinda desse atacante? Eu, sinceramente, não me recordo dele, tá? Não sei se de fato seria uma boa para nós, mas eu quero muito a sua ajuda nos comentários. E sobre Domingos Duarte, é um outro nome que o São Paulo vem tentando a contratação. E não é uma parada fácil, né? Um jogador que ainda tem mercado na Europa, times europeus ainda de olho nesse zagueirão aí, que eu confesso que eu gostei vendo os lances dele e conhecendo um pouquinho mais esse atleta. Tem um detalhe, rapaziada, que os valores de salários desse jogador está na casa de R$800 mil mensais. É um valor alto, né? Para um jogador que chega aí para talvez assumir uma vaga como titular do São Paulo. Essa é a intenção. É um zagueiro que chegaria para ser titular do São Paulo. Eu sempre comentei com vocês aqui no canal que o São Paulo, em cada setor do campo, incluindo o treinador também, precisa pagar caro. Você quer ter um treinador top, bom para o São Paulo Futebol Clube? Cara, tem que gastar. Você tem que ter um bom zagueiro, um bom meia, camisa 10, um bom centroavante. Você tem que ter esse cara. Você tem que ter no seu elenco um jogador de qualidade em cada setor do campo. Eu sempre comentei isso e sou favorável a isso. No caso do Domingos Duarte, o salário dele está na casa de R$800 mil mensais. Eu sinceramente não sei se ele vale isso tudo, tá? Mas pelo o currículo do jogador que atuou na Europa e tal, é mais ou menos a média isso mesmo. Ainda mais vindo para o Brasil, o cara não vai querer ganhar uma merreca, ainda mais tendo times da Europa interessados nele. Então, para você ter um jogador que joga nessas ligas, né, as principais ligas do mundo, e ainda ter um certo mercado, você precisa pagar, tá? Então precisa pagar caro. Pelo que eu vi do jogador, cara, eu gostei bastante. Mostra uma certa liderança, tem um bom controle de bola, uma boa saída de bola, tem uma boa estatura. Uma coisa é a gente ver vídeos, né, aleatórios ali, conhecer o jogador, e outra coisa é você no dia a dia estar ali assistindo o jogo após jogo do jogador, algo que eu não fiz sobre o Domingos Duarte. Mas os vídeos dele me animou. Aí você pergunta, Teclas, você pagaria R$800 mil? Cara, aí você tem que perguntar para uma pessoa que é do scout do São Paulo e está avaliando essa contratação. Se na visão dessa pessoa, esse cara é um zagueiro top, de alto nível, esse compensa pagar caro, beleza. O que não pode acontecer é errar mais uma vez. O São Paulo não pode errar. O ponto positivo é que ele não tem lesões na carreira. Isso é muito bom. Mas quando chega no São Paulo, a gente sabe o que acontece, infelizmente, tá? Mas eu sou favorável. Se você quer contratar mesmo um zagueiro que é caro e que seja bom, beleza. O São Paulo merece. O São Paulo precisa ter esse tipo de jogador no time. É isso que é o São Paulo Futebol Clube. Só que é assim, cara, não sou eu que tenho que avaliar ou não se merece ou não ganhar esse salário, e sim as pessoas que estão lá dentro, que são pagas para analisar e fazer estudos em cima de cada atleta, tá? Então, é um nome que eu gostei, e se for realmente bom, aí compensa para pagar, compensa, tá?
Mas vamos ver. Eu, sinceramente, ainda estou com um pouquinho com o pé atrás, porque é um nome que eu vi que é bom, tem mercado e tal. E geralmente o São Paulo não tem muito sucesso ultimamente em jogadores desse nível, tá? Veremos o que vai acontecer. Mas aí, você pagaria 800 mil reais no Domingos Duarte? Comenta aqui embaixo, quero muito a sua opinião.